Início nesse fim de semana, trazendo mais de 200 produções para o público carioca. Por uma cidade justa e tolerante. Este é o tema da 23ª Caminhada pela Vida e pela Paz, realizada por milhares de moradores da região do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. A exposição em São Paulo lembra os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E hoje é sexta-feira, dia da nossa agenda cultural. Dicas de programas para você curtir o fim de semana sem gastar nada. Segue Brasil afora a onda de ataques e agressões em escolas. Em Araçatuba, no interior paulista, uma estudante negra de 19 anos denunciou à polícia ter sido vítima de injúria racial. Ela encontrou bananas sobre a carteira e dentro de sua bolsa na escola pública em que cursa a 3ª série do ensino médio. No Espírito Santo, incomodada com críticas a Jair Bolsonaro, uma professora denunciou à polícia o professor de português de uma escola de Vila Velha. Na delegacia, a professora bolsonarista registrou o boletim de ocorrência contra o colega por crime de injúria. O professor foi liberado depois de ficar detido durante 4 horas. Após a eleição de Bolsonaro, incitações à perseguição de professores se tornaram comuns e, para se defender, educadores buscam se unir. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, um deputado criou uma ferramenta para auxiliar nessa resistência. A reportagem é de Michele Gomes. De acordo com a Constituição, em sala de aula, o professor tem autonomia para ensinar, desde que respeite com isso a pluralidade de ideias. Mas essa liberdade está ameaçada com um projeto de lei Escola Sem Partido. Esse projeto de lei é uma aberração, né, que começa mentindo e acusando no próprio nome. Ele não é um projeto do Escola Sem Partido, ele é um projeto de escola com partido, com censura e fortemente influenciada pela bancada religiosa no Congresso Nacional. Ele não só estimula o denuncismo, incita o ódio e o denuncismo, como também ele dificulta a defesa. É o caso da deputada estadual Ana Caroline Campagnolo, eleita em Santa Catarina pelo PSL e defensora do Escola Sem Partido, que abriu um canal informal de denúncias na internet para fiscalizar professores, estimulando os alunos a filmarem as aulas. É impressionante a velocidade, o ódio e a agressividade com que esses grupos mais afinados com determinado candidato se voltaram contra os professores. É importante que os professores estejam juntos, né? Que eles não tenham medo, que a gente denuncie os casos e não precisa ser casos declarados de gravação, porque muitas vezes a pressão ela vem de uma forma mais sutil e tão corrosiva quanto. Para atender essa demanda, em São Paulo, o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, também criou um Disque Denúncia, mas para que os professores apontem casos de assédio nas escolas. Até agora, já foram cerca de 100 denúncias. É um Disque Denúncia contra a perseguição, contra a censura, contra a introdução da mordaça nas escolas. Então, o professor que é perseguido hoje por uma diretoria de ensino, né, ou por um pai, né, que se afina com esse projeto e começa a denunciar e perseguir o professor, ele entra em contato com o nosso gabinete e nós encaminhamos a denúncia para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público Estadual e para o Supremo Tribunal Federal exigindo providências. Os entrevistados alertam que essa perseguição aos professores é ilegal e coloca em risco o papel da educação no país. A liberdade de ensinar e de aprender não é só um direito constitucional, é a essência do ato educativo, do processo educativo. Não existe educação se você não tiver a possibilidade de apresentar para os alunos visões de mundo diferente, que muitas vezes vão contrariar as concepções de mundo dos pais. A educação tem que ser libertadora, libertária, emancipadora, tem que
debater temas importantes como racismo, homofobia, tem que debater a questão do machismo, da violência contra as mulheres, tem que formar o aluno para que ele conheça de fato as desigualdades sociais e econômicas, as verdadeiras causas. Ele tem que ter senso crítico, entender a sociedade, como que ela funciona. O deputado explica que as denúncias podem ser realizadas por meio de telefone ou internet e o caso será levado aos órgãos competentes. Ela pode acessar o nosso Facebook, é Carlos Gianazzi, oficial, o nosso site também que recebe, www.carlosgianazzi.com.br, e o nosso telefone lá é 11 3886 6686. A imprensa, o estado de exceção e a eleição de Bolsonaro. A relação que ajudou a construir o obscurantismo no Brasil está no comentário de José Lopes Feijó. Uma ex-assessora de imprensa que trabalhou diretamente com o juiz Sérgio Moro concedeu uma entrevista ao Intercept Brasil e revela: a imprensa comprava tudo. O que ela quis dizer com essa frase? Que tudo que saía vazado das mãos dos procuradores de Curitiba ou do juiz era imediatamente publicado do jeito que era recebido, sem nenhuma ponderação crítica, sem nenhuma investigação, sem nenhuma análise. Foi assim que a imprensa foi construindo gradativamente a fama do juiz Sérgio Moro, ao publicar sem o menor critério, sem análise, sem nenhum tipo de investigação, aquilo que recebia como vazamento de delações premiadas, de depoimentos, de investigações da polícia. Este tipo de jornalismo, que pode ser considerado jornalismo chapa branca, contribuiu grandemente para a construção do golpe e para colocar no seu lugar Michel Temer, que construiu um verdadeiro estado de exceção e cujo resultado agora é a eleição de Jair Bolsonaro e suas promessas de um governo autoritário. Mas mal sabia a assessora de imprensa que isto tudo que estava acontecendo tinha um claro objetivo, que era partidarizar a ação judicial, atacando e tentando destruir um determinado partido e a maior liderança popular que o Brasil já construiu. Mal sabia ela que as ações que inviabilizaram a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que poderia vencer as eleições no primeiro turno, conforme indicavam as pesquisas, fez com que a sua inviabilidade, a sua impossibilidade de concorrer, mesmo contra a decisão da ONU, proferida pela Justiça, levou ao poder não só Jair Bolsonaro, mas agora fica claro, também o juiz Sérgio Moro, que em breve vai ser um ex-juiz para ser um membro do governo de Bolsonaro e, portanto, deixando claro que tudo não passava, desde o seu início, de uma clara intenção política: partidarizar a justiça, projetar nomes para que eles participem da política, como agora fica revelado. Foi o uso da toga com segundas intenções. Para os que tinham qualquer ilusão sobre uma justiça imparcial e que tinha como foco o combate à corrupção, fica a decepção. Delegados de polícia do Rio de Janeiro partem para cima do ministro da Segurança Pública. Raul Jungmann havia dito que existe a suspeita de envolvimento de autoridades de segurança no Rio em um esquema para dificultar a elucidação da morte da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, o Anderson Gomes. Em nota, entidades que representam os delegados acusam o ministro de ser um político profissional que atua de forma vaidosa sem ter qualquer qualificação para o ministério. Marielle e Anderson foram executados em março.
Até agora, o crime não foi esclarecido. Não se sabe quem matou nem quem foram os mandantes. Neste período, suspeitos de cometerem o crime foram assassinados. Indícios da chamada queima de arquivo. Para comemorar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Instituto Vladimir Herzog lançou a exposição Para Respirar Liberdade. A mostra reúne obras do acervo do artista plástico e militante Otávio Roth. A reportagem é de João Miyagi. Na brincadeira, essas duas amiguinhas já estão descobrindo o que são direitos humanos. Todo homem tem direito à liberdade. Nesses tempos em que o discurso de ódio e o preconceito estão evidentes, é fundamental saber que todos são iguais, diz Kathleen, que veio com a filha e a amiguinha. É garantir o direito humano a qualquer ser humano, né? Independente da raça, da cor, da sua preferência sexual, enfim, ser homem ou ser mulher, criança, idoso, né? Para que a gente não possa voltar em tempos sombrios. Essa exposição no Sesc Bom Retiro, no centro de São Paulo, traz obras do artista plástico Otávio Roth sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ideia dele foi desenvolver uma tipografia própria para transcrever o trabalho e sintetizar cada um dos artigos, extrair de cada um dos artigos uma essência e transformar essa essência em uma ilustração, que é singela, é delicada e comunica os direitos humanos de uma maneira lúdica e que não fere ninguém, não é uma maneira agressiva de você apresentar o tema. Em dezembro, a declaração completa 70 anos. O documento foi escrito pela Organização das Nações Unidas para assegurar os direitos de todos. O mundo vivia um momento de grande violência, de grande atrocidade, de grande agressão contra a dignidade humana. Então o mundo, através da ONU, se sentiu na obrigação de promover um grande pacto internacional, traduzido em 30 artigos, onde que apontava como uma seta para um futuro, como um norte para as civilizações poderem se desenvolverem de forma harmoniosa, valorizando os direitos humanos, o respeito à dignidade humana, o respeito às pessoas. Otávio Roth, ele ilustrou todos os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma das obras chamativas da exposição Para Respirar a Liberdade é essa instalação aqui, chamada A Árvore, feita em colaboração com milhares de crianças e adolescentes estudantes de São Paulo. Cada uma das folhas foi pintada pelos estudantes. A Árvore é uma instalação itinerante de arte participativa que foi idealizada pelo Otávio no início dos anos 90. Quando ele iniciou o projeto, a ideia é que esse projeto ocorresse ao longo de 10 anos e fosse finalizado às vésperas na virada do milênio, quando com 1 milhão de folhinhas essa grande copa iria abraçar o edifício sede da ONU de Nova York, simbolizando uma mensagem de paz e de harmonia e, mais do que isso, um entendimento de que o futuro deve ser construído de maneira coletiva, todos precisam contribuir. A curadora da exposição, filha do artista, gosta muito desta obra, População 2, porque simboliza os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 30 anos da Constituição Brasileira. É uma obra que apresenta o viés político dele, porque elas são feitas artesanalmente uma a uma, então são absolutamente todas diferentes entre si. Mas ele nunca expôs uma peninha sozinho, elas só fazem sentido no coletivo. Então isso também é uma homenagem à contribuição individual de cada um de nós para a formação de uma sociedade plural. O ex-secretário nacional dos Direitos Humanos está preocupado com o futuro do país, principalmente com a eleição de um presidente que faz discurso de ódio, violência e preconceito. Nós precisamos respirar liberdade. E a exposição do Otávio Roth no Sesc Bom Retiro, para nós, é um gesto de resistência. A arte como resistência democrática neste momento. Essa advogada também estava com a filha. A intenção é ensinar à menina que ela é livre. Dentro do cenário que nós estamos, é bem importante que ela saiba que ela pode fazer tudo o que ela quiser, né? No mundo em que tem liberdade, que apesar da impressão e da cor que dizem que ela tem, ela pode fazer o que ela quiser, ela é livre. Então é muito importante participar de uma exposição como essa e mostrar a importância da sua filha da liberdade. A liberdade ela foi dada e ela vai ser sempre a nossa garantia. Um relatório da Unesco mostra um dado alarmante. 86 jornalistas foram mortos entre janeiro e outubro deste ano no mundo. Jornalistas que investigam corrupção,
crime e política representam 90% das vítimas. O estudo foi divulgado justamente hoje, em que é comemorado o Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas. Nós, do Seu Jornal, ressaltamos que a violência praticada contra profissionais da mídia é um ataque contra toda a sociedade e que é preciso lutar pela liberdade de expressão, de imprensa e do acesso à informação. Veja agora outros destaques desta sexta-feira. Assessor do governo da Turquia e amigo do jornalista Jamal Khashoggi, Yasin Aktay, afirma que o corpo de Khashoggi foi desmembrado e dissolvido numa substância química para destruir qualquer vestígio. Um mês atrás, o jornalista desapareceu após entrar no prédio do consulado da Arábia Saudita em Istambul, capital turca. O principal suspeito de mandar matar Khashoggi é o príncipe da ditadura saudita, Mohammed bin Salman. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que tropas de segurança vão responder com armas de fogo contra milhares de imigrantes da América Central que se aproximam do território americano. Trump afirmou que poderá mobilizar até 15 mil agentes na fronteira dos Estados Unidos com o México. O primeiro grupo da caravana de imigrantes decidiu acampar num campo de futebol no estado mexicano de Oaxaca. Vítimas da imigração e do massacre estudantil na Praça da Constituição, no México, em 1968, foram homenageadas neste dia de finados. Ao contrário de outras nações, a data é lembrada no país com festejos. Os mexicanos costumam vestir roupas coloridas e adornos floridos, além de desenharem caveiras no rosto. As famílias visitam túmulos de parentes com oferendas. Elas acreditam que nesta época, a alma dos mortos pode visitá-las. E só uma correção, a capital da Turquia é Ankara e não Istambul, como foi dito na reportagem. Depois do intervalo, você vai ver o novo governo e o risco do fim da aposentadoria. Você vai ver já já. Olá pessoal da internet, vocês que estão sempre participando com a gente. Ana Maria Lana, ela disse o seguinte: escola sem mordaça por uma escola plural e inclusiva com liberdades respeitadas. Tem também participação da Tereza Narzetti, de Curitiba, no Paraná. Ela falou o seguinte: o professor deve debater todos os assuntos para que os alunos possam tirar sua própria conclusão. E a Silene Carvalho, de Feira de Santana, na Bahia, ela falou o seguinte: Moro conseguiu destruir a classe jurídica brasileira. Tem também comentário da Ana Maria de Lima Fagundes, que falou o seguinte: não existe sistema judiciário brasileiro no Brasil. Daqui a pouco eu volto lendo mais comentários que vocês mandam pra gente aqui na web. Os nossos TVTnautas participem com a gente sempre. Até daqui a pouco. Um jovem negro foi assassinado por um policial militar com um tiro na cabeça em São Paulo. Caio Amâncio, de 24 anos, era motorista de Uber e estava ao volante na periferia da Zona Sul da capital paulista quando foi abordado por policiais em uma viatura. O cabo Carlos Souza atirou na cabeça do jovem, que morreu na hora. Na delegacia, o PM afirmou que o disparo foi acidental. Pagou R$1.000 pela fiança e foi liberado pela Polícia Civil. A Corregedoria da Polícia Militar informou que está investigando o caso. E foi exatamente na Zona Sul da capital paulista que entidades do MBoi Mirim e do Campo Limpo realizaram hoje a 23ª Caminhada pela Vida e pela Paz. Os manifestantes lembram os jovens mortos e denunciam o genocídio da juventude da periferia. A reportagem é de Michele Gomes. Sueli e Sérgio participam há 4 anos da Caminhada pela Vida e pela Paz na região do Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo. Em 2014,
o casal perdeu o filho único para a violência. Sérgio Gonçalves Lima, estudante da Universidade Federal de São Carlos, tinha 22 anos. Ele foi encontrado morto após uma festa de formatura. Nós hoje caminhamos em busca dessa não violência aos nossos jovens, a jovens que estão no fervor da sua vida, na sua caminhada e que é tirado de uma forma tão sem sentido, né? Nós lutamos hoje, sim, para que essa violência não aconteça com outros, porque a nossa voz, o nosso clamor em falar do que aconteceu com ele é para que não aconteça com outros, né? Há 23 anos, a caminhada reúne milhares de moradores e militantes de movimentos sociais no feriado de Finados. Esta caminhada que iniciou-se em 1996, quando a região era mais violenta do mundo, e continuamos até hoje nesta 23ª caminhada pela vida e pela paz, por uma cidade justa e tolerante, levantando o nosso grito da periferia e das periferias, em defesa da vida e pela integração das pessoas e por uma tolerância para o respeito de modo especial. Além da luta pela paz, a caminhada também quer lembrar das necessidades da população num território ainda marcado pela ausência do poder público. Por mais que a gente tenha avançado em políticas sociais nos últimos anos e a gente esteja vivendo um retrocesso nesse governo, a gente ainda caminha para que a juventude negra, pobre e periférica tenha vida, tenha direito à dignidade no seu trabalho, com transporte de qualidade, educação de qualidade, cultura na periferia. Então a nossa luta é tanto por equipamentos públicos, por políticas, mas também pela qualidade dos serviços aqui da periferia. Para nós, enquanto cursinho, é uma forma da gente inserir os nossos alunos nesses debates importantes, nesses debates por cidadania e por uma sociedade mais de paz, uma sociedade mais justa. Nesse exato momento acabou as eleições, a gente percebe que o governo que foi presidente eleito, ele faz algumas defesas que são contrárias às classes trabalhadoras, né? E se são contrárias à classe trabalhadora, atinge de modo especial nossos alunos de cursinho, porque os alunos de cursinho são alunos filhos de trabalhadores e trabalhadoras, muitos desempregados, então se já não está fácil resistir sem emprego, sem condições também para os trabalhadores, para os pais dos nossos alunos, vai se tornar mais difícil ainda, né? Porque é questão de sobrevivência. Tradicionalmente, a caminhada é feita até o cemitério São Luís. Todo ano são trazidas estas cruzes, onde as pessoas colocam fitas com os nomes dos mortos vítimas da violência. Neste ano também foi levantada essa grande bandeira pela paz, diante do desafio da intolerância que cresce no nosso país. Essa caminhada representa para o território resistência. É você não deixar invisível aqueles que a sociedade, infelizmente, procura invisibilizar. É dizer que a vida deles importa. Então essa caminhada, para mim, tem essa simbologia. É dizer para as pessoas que toda a vida é importante e que os nossos importam sim. As propostas dos governos Temer e Bolsonaro para a Previdência parecem semelhantes, pelo menos num ponto principal. A maioria da população brasileira, pobres e classe média, vão pagar a conta. Para falar sobre as propostas discutidas hoje pelos dois governos, eu converso com o Victor Pagani, que é supervisor do escritório de São Paulo do Diese. Victor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao seu jornal, viu? Boa noite, obrigado. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer é qual a principal diferença entre a proposta de reforma da Previdência que foi elencada pelo governo Temer e também as questões que estão sendo estudadas pela equipe de Jair Bolsonaro. Tá. Nós não sabemos ao certo, em detalhes, quais as propostas que estão sendo estudadas pela equipe de governo aí do Jair Bolsonaro, né? No programa de governo dele não havia esse detalhamento, né? Era um programa de governo muito genérico. O que foi noticiado recentemente foi que um grupo de trabalho, né, de pesquisadores, economistas, do qual participa o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique, apresentou, né, para essa equipe do Bolsonaro, né, uma proposta que tem semelhanças com a proposta do Temer, mas ela é ainda mais
ampla, profunda, né? Ela tem um impacto ainda maior sobre a Seguridade Social e sobre a Previdência Social Pública, né? Essa proposta que eles estão discutindo, ela prevê a mudança, né? A retirada da Constituição dos direitos previdenciários e da assistência social. Então, isso vai permitir que, eventualmente, no futuro, sejam feitas outras alterações com mais facilidade, né? Sem precisar aprovar uma nova PEC. Então, isso é ruim para os trabalhadores, porque a retirada dos direitos vai ficar mais fácil caso essa proposta seja aprovada. Uma outra mudança é que eles preveem a implantação do regime de capitalização de forma progressiva, gradual, até 2040, né? Então, o atual regime, ele é um regime de solidariedade, né? Então, quem está trabalhando hoje... No Chile é assim, né, Victor? Isso, eles estão muito inspirados no modelo chileno que foi aprovado durante o governo Pinochet, né? Então, é implantar esse regime de capitalização e a experiência chilena, ela mostrou os perigos disso, né? Por quê? Você pode, no futuro, de acordo com os riscos de mercado e do valor das taxas cobradas pelo sistema financeiro para administrar esses fundos, você pode ter, como ocorreu no Chile, quando a geração seguinte se aposentou, os valores das aposentadorias eram muito baixos, inferiores, inclusive, ao salário mínimo, né? Essa é uma outra diferença marcante das propostas, né? Porque agora estão querendo que o salário mínimo deixe de ser o piso previdenciário, ou seja, que as pessoas, quando se aposentarem, ou os pensionistas, ou as pessoas que recebem o benefício, possam receber benefícios inferiores a um salário mínimo. Então, eles estão falando em 70% de um salário mínimo. E em desvincular esses benefícios. Então, futuramente, caso o salário mínimo seja reajustado, tenha algum ganho real, isso não seria repassado para o piso previdenciário, né? Então, esse também... A gente sabe que o salário mínimo já é um valor muito baixo. É difícil a sobrevivência do trabalhador, né? E alguma dessas propostas cobra empresas, ou seja, grandes devedoras da Previdência? Existe essa possibilidade? Então, no que foi divulgado na imprensa, eu não tenho essa informação de que vai haver uma política ativa de cobrança dos devedores da Previdência, que a gente sabe que a soma das dívidas é superior a 400 bilhões de reais, né? Então é um valor muito elevado. Também não fica claro o que vai ser feito em relação às desonerações, né? Então a proposta está muito no corte de despesas e não tem um detalhamento do que vai ser feito para haver um aumento das receitas, né, da Previdência Social. Então se divulgou que se recriaria uma espécie de CPMF, né, uma contribuição sobre movimentação financeira, né? E já o próprio presidente eleito, né, o Bolsonaro, recuou. Não, então os movimentos estão muito... Fica difícil da gente ter ao certo o que está na mesa, o que está sendo estudado e discutido. Fazer uma perspectiva que é bem obscuro, né, na verdade, é o plano de governo, né? Porque necessitaria ter uma reforma tributária, né? Então, uma reforma tributária para tornar a tributação mais progressiva, mais justa e, a partir disso, financiar também, né, ampliar o financiamento da Previdência Social. E sobre a aposentadoria especial para os militares, isso também foi ventilado, né, Victor? Isso saiu na imprensa, né? A proposta do Temer não incluía os militares, né? E essa nova proposta que está sendo discutida ou noticiada prevê a criação de um regime próprio de previdência para as Forças Armadas, né? Com a criação de um fundo próprio e um possível aumento da alíquota de contribuição, né? Mas isso também a gente não sabe, parece que o vice-presidente Mourão também já disse que não é bem assim. Então está tudo muito nebuloso, nós vamos ter que esperar essas propostas se concretizarem, né? Agora o importante é que
as centrais sindicais já estão também se preparando, né, para fazer oposição a essas propostas que retiram direitos dos trabalhadores. Vamos aguardar dia 1º de janeiro e ver as previsões para 2019. Victor, obrigado pela sua presença aqui no seu jornal, viu? Obrigado. Muito obrigado. Veja agora como fica o tempo neste sábado e domingo em São Paulo e outras cidades. Predomínio de céu encoberto em São Paulo neste sábado, máxima de 27 e mínima de 19 graus. Podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Umidade relativa do ar em média de 75% e índice ultravioleta muito alto. No domingo, céu nublado e chuva na capital, máxima de 26 e mínima de 18 graus. Em São Bernardo do Campo, tempo nublado e chuvoso no sábado, máxima de 28 e mínima de 18 graus. Períodos de chuva também estão previstos para domingo, temperatura máxima de 25 e mínima de 19 graus. Em Mogi das Cruzes, pancadas de chuva estão previstas para a tarde deste sábado, temperatura máxima de 31 e mínima de 18 graus. No domingo, a tarde também será chuvosa, temperatura máxima de 25 e mínima de 19 graus. Em Brasília, céu encoberto e pancadas de chuva ao longo do dia. Temperatura máxima de 27 e mínima de 19 graus. No domingo, as chuvas continuam. Temperatura máxima de 26 e mínima de 18 graus. E a meia-noite de sábado para domingo começa o horário de verão nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Domingo também é dia da primeira prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Não se esqueça de adiantar o relógio em 1 hora. Depois do intervalo, o maior predador do planeta faz desaparecer dezenas de espécies. Você vai ver já já. Muito bem, TVT Nautas, a gente quer ler mais comentários de vocês aí que mandam pra gente pela web. A Alice Coutinho falou o seguinte: se o professor efetivo abaixar agora, nunca mais ergue a espinha, reagir é preciso. E já ela fala. O José Wagner Diniz falou o seguinte: Moro não enganou ninguém, desde sempre demonstrou a sua parcialidade. O erro foi a idolatria do mesmo, deu no que deu. A Fátima Vaz, que está sempre por aqui, ela é de Salvador, ela falou o seguinte: hoje só quero agradecer ao Jornal da TVT por estar lutando com muita garra para defender o Brasil, os brasileiros e nossa democracia. Gratidão infinita. Obrigado também pela participação, viu, Fátima? Daqui a pouco eu volto lendo aí mais mensagens que vocês mandam para a gente pelo web. Até daqui a pouco. O Fundo Mundial para a Natureza, organização internacional mais conhecida como WWF, divulgou um relatório muito triste. A Terra perdeu 60% dos seus animais silvestres, como mamíferos, pássaros e peixes, entre 1970 e 2014. Acompanhe na análise do comentarista internacional Flávio Aguiar. Segundo esse relatório, nesse período, que abrange, portanto, 44 anos, desapareceram 60% da população de vertebrados no mundo inteiro. O caso mais dramático é o do Caribe da América do Sul, onde esse desaparecimento, segundo o relatório, chegou a 89% desse tipo de fauna. Na América do Norte, que inclui a Groenlândia, ele chegou a 23% e na Europa a 31%. Outros dados dramáticos desse relatório são que, em 1960, apenas 5% das aves que passavam por alguma autópsia tinham resíduos de plástico no estômago. Hoje em dia, esse percentual atinge 90%. Também o relatório diz que 50% dos corais mais superficiais nos mares desapareceram
nesse período. E também estabelece que em 50 anos perdeu-se 20% da floresta amazônica como um todo. O relatório diz ainda que a natureza nos propicia favores, digamos assim, ou serviços, como eles chamam, que se fossem avaliados em termos de orçamento, equivaleriam a 125 trilhões de dólares por ano. E isso é mais ou menos um pouco mais de 60 vezes o PIB do Brasil. E o relatório diz também, de uma maneira dramática, que nós fazemos parte, com todas as idades aqui que temos agora nesse momento, da primeira geração que desenvolveu uma visão mais clara e contundente do valor da natureza. E também tem uma visão mais clara e contundente do nosso impacto de seres humanos sobre ela. Mas diz ele, de maneira dramática, que podemos ser a última geração capaz de começar a reverter o curso da deterioração da natureza. Flávia Aguiar, para a TVT, direto de Berlim. Até o dia 11 de novembro, os cariocas poderão aproveitar o Festival do Rio, uma das mostras de cinema mais tradicionais do país. Com debates, estreias e exibições de gala, o evento celebra a riqueza da produção audiovisual brasileira e mundial. Hoje, as primeiras sessões do festival no cinema Odeon, no centro do Rio, foram canceladas por causa de um apagão que atingiu 14 cidades fluminenses. Saiba mais sobre o Festival do Rio na reportagem de Viviane Nascimento. Mais de 200 filmes de 60 países exibidos em múltiplos pontos de exibição. Uma verdadeira maratona que reverencia a sétima arte e os diversos trabalhadores envolvidos em sua realização. Pelos próximos 10 dias, o Rio respira cinema com seu festival mais tradicional. O que é a prisão? É um controle do espaço e do tempo. E te isola. O cinema nacional faz as honras, com 81 títulos entre curtas e longas, documentário e ficção, de todos os gêneros e para todas as idades. Este ano, o festival homenageia e exibe em sessões de gala 4 filmes emblemáticos da nossa história e essenciais no atual momento político. Rio 40 Graus e Rio Zona Norte, de Nelson Pereira dos Santos, Pichote, A Lei do Mais Fraco, de Hector Babenco, e Central do Brasil, de Walter Salles. Ao completar 20 anos, o festival se consolida como um dos eventos de cinema mais importantes do mundo. Ao longo dos próximos dias, passarão pelos tapetes vermelhos e telas do Rio, astros e estrelas nacionais e internacionais. Além desse contato direto com nomes consagrados, as mostras são oportunidade para abrir espaços a novos realizadores de audiovisual e fazer o cinema circular pela região metropolitana do Rio. Feriadão aí pronto para vocês, a gente fez uma programação espetacular, 200 filmes para vocês e vai até o dia 10. No dia 11 a gente encerra e conheceremos os grandes vencedores do Troféu Redentor, né? Então vocês estão convidados, tem mais de 20 salas, tem em Niterói, tem em São João de Meriti, tem na Tijuca, tem na Gávea, tem no Odeon, tem vários lugares que vocês vão poder se divertir, refletir e pensar sobre o que de melhor a gente pensa sobre a nossa vida. Tempo de falar de indústria, de arte, de geração de emprego, de avanços tecnológicos, mas também de muita diversão. Na verdade, é um grande setor da indústria no Brasil, que gera emprego, gera renda, gera diversão e mantém a cultura viva, a liberdade de expressão ativa. E no Brasil, a gente percebe o seguinte, existe uma migração grande do próprio gênero, né? Nós acostumados muitas vezes de ver em filmes somente dramas, né, ou comédias. Hoje o Brasil está produzindo muito filme de terror, né, também muito filme intenso de várias linguagens, conectando com linguagens de games, de 3D. Então, o que de mais avançado tem é aqui. Se alguém quiser conhecer e ter curiosidade de ver o que de melhor tem no Brasil, é o Festival do Rio. Em clima de feriadão, muita música boa e teatro na agenda cultural do fim de semana, em São Paulo e no ABC. E o que é melhor, tudo de graça. Vamos conferir. Severina, da Morte à Vida,
é uma peça inspirada na obra de João Cabral de Melo Neto, Vida e Morte Severina. O drama está em cartaz no centro da capital às 7 da noite deste sábado. Labirinto de Filó é a peça infantil que conta a história de uma minhoca curiosa e seus dois amigos, o menino da rua de baixo e a menina da rua de cima. É na Vila Clementino, em São Paulo, às 4 da tarde de sábado e domingo. A Caleidos Companhia de Dança comemora 20 anos com o espetáculo Coreô, no Sesc Belenzinho. É às 4 da tarde, neste sábado e domingo. Tem Rossini e Beethoven no concerto da USESP, a Orquestra Sinfônica de São Paulo. É às 11 horas de domingo, na Sala São Paulo. Duda traz o legítimo samba de roda de São Francisco do Conde no Recôncavo Baiano. Ela se apresenta na Fundação Ema Gordon Clabin neste sábado, às 4h30 da tarde. Estamos aqui, não vamos recuar. Este foi o grito de ordem dado por milhões de brasileiros que reforçaram a luta contra o fascismo. São fatos e imagens que marcaram essa semana. Nós estaremos aqui, nós estamos juntos, nós estaremos de mãos dadas com vocês. Para assistir às reportagens do Seu Jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O Seu Jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas e até segunda, a luta continua. Deixa eu ler mais um comentário aqui do pessoal que manda mensagem pra gente pela web. A Fátima Soares Leal, ela é de Governador Valadares, Minas Gerais. Ela deixou uma pergunta. Como pode uma pessoa que trabalha, é classe média, ser a favor de um governo que só pretende tirar seus direitos e piorar sua vida? Gente, muito obrigado pela companhia de vocês, tanto na TV quanto aqui pela web. Continuem participando, mandando o recado de vocês. A gente sempre lê aqui nos intervalos e no final do Seu Jornal as mensagens enviadas por vocês. Um bom feriado para todo mundo, fiquem bem. E até segunda. Tchau!